Oi, bem-vinda, Sônia. Boa tarde, tudo bom? Olá, tudo bem, Rafa? Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live da Escola da Sociedade Hípica Brasileira. Oi, Eduardo, tudo bem? Hoje nós vamos entrevistar o cavaleiro da Sociedade Hípica, Paulo Stuart. Olá, gente, tudo bom? Bezinho, Francisco. Paulo já entrou, vou convidar o Paulo aqui. Vamos lá, Paulo, falta só você aceitar o convite aí. Vamos esperar o Paulinho aceitar. Juninho, Maria Mônica. Oi, Oi, Carol. Paulo, Tudo bem? tudo bom? O pessoal está Tudo ótimo. entrando aqui. Já tem Maravilha. gente dando boa tarde. Paulo, estava explicando para eles que eu vou te entrevistar hoje, tá? Uhum. A escola está fazendo umas lives com os cavaleiros da Hípica, que Uhum. fizeram escola de equitação. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre o que isso interferiu e como funcionou na sua carreira de Tá cavaleiro ótimo. hoje. Tá bom? Tá muito bom. Vamos lá. Bom, então se apresenta, fala quantos anos você tem, com quantos anos você começou a montar. Vamos Uhum. começar a contar a história. Tá bom, vamos lá. Eu sou o Paulo Stewart, nasci em 64, tenho 55 anos. Comecei a montar muito, muito cedo. Eu, com 3 para 4 anos, já estava em cima do cavalo. Tive um início com um cavalo de praça, né? Cavalo de ponto, como tinha muito na região serrana do Rio de Janeiro, né? No meu caso, em Teresópolis. Eu tive muitos cavaleiros na mesma época que eu, que também em Petrópolis, enfim, Correias, também montavam lá os cavalos pangarés, né? Como E se fosse a pracinha da Tijuca. exatamente. Os cavalos ficavam na Tá. pracinha com o cabo, enfim, amarrados ali, e você tinha o faroeste, o trigueiro, o espoleta, o palhar, enfim, os nomes dos cavalos eram sempre nomes bem interessantes. E o cavalo pangaré, ele era um cavalo que permitia, no meu caso, uma criança, montar com baixo risco, né? Porque não eram pôneis, como hoje você, para uma criança de 6, 7, enfim, 8 anos, você idealmente vai colocá-la num pônei, que é proporcional à criança. Então, eram cavalos maiores, mas cavalos muito experimentados, não é? Cavalos de Muito mansos, muito seguros. mansos, exatamente. E eu comecei a montar assim com um pouco mais de regularidade em Teresópolis, não é? No verão, meu pai alugava uma casa no início do Quebra-Frasco, que é uma região de Teresópolis, depois na Posse, e a gente, enfim, começou a fazer um grupo, não é? De verão primeiro, não é? Enfim, depois a coisa foi avançando, fins de semanas, e eu, com 5, 6 anos, já galopava nos exteriores, né, nas estradas de terra do Quebra-Frasco e de Teresópolis, e o que acabou nos levando ao Golf Clube, não é? Eu tenho uma relação com o Golf Clube, não sei se tem alguém daí, enfim, me ouvindo. Eu tenho muitos amigos de lá, de longa data, enfim, mas foi lá que a coisa, vamos dizer assim, ganhou um pouco mais de corpo, não é? Meu pai, ele tinha feito cavalaria, não é? Na opção dele Né? militar, então ele já tinha tido ali, quando jovem, não é? Uma relação com o cavalo. E como eu comecei a me interessar, eu gostava muito, não é? Esses passeios começaram a acontecer, e ele também foi, vamos dizer assim, tomando gosto, não é? Pelo exterior, não é? Pelo passeio ao cavalo, era só pelo prazer, não havia ali ainda o contexto esportivo, era apenas A um. intenção de. O bichinho começou a Exatamente, morder, né? exatamente. E meu pai depois entrou para sócio a gente acabou comprando
uma casa em Teresópolis. Isso foi, eu tinha 7 para 8 anos de idade. A gente entrou de sócio no Golf Club, e ali com o Sidney Murray, com o Lubomir Nestorov, com a família Cepas, enfim, inteira, com vários outros, a gente se reunia, não é, nos fins de semana, e de lá saíamos cavalgando. Não é? E eu me lembro enfim, o Sidney e o Lubomir levavam alicates e facas e toda uma instrumentalização, porque a gente, às vezes, atravessava as cercas, não é? Enfim, então, era uma coisa que tinha um pouco desse espírito de aventura, e o cavalo, não é? O cavalo ali nos unindo naquele momento, enfim, de prazer, de lazer, de descontração, que assim, foi muito marcante isso na minha infância toda. Que bacana, é uma infância que as crianças hoje têm um pouquinho mais de dificuldade de ter, né, Paulinho? Porque a vida hoje está muito apartamento, muito trancado em casa, muito telefone, e faz uma diferença você ter esse contato com a natureza, com os animais, não faz? Uhum. Não, com certeza, não é? Eu tive eu acho que cada geração vive o seu momento, e acho que nós, Carol, e qualquer um, a gente tem que saber viver o melhor momento da nossa vida hoje, não é? A gente, enfim, está aqui começando a conversa. Eu já antecipo que acho que o melhor para mim está por vir ainda. Eu tenho muitas coisas feitas, não é, na minha história esportiva. Eu aprendi muito, muito com o esporte, com o cavalo, para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. Eu trago inúmeras experiências, e poderia fazer uma live só falando disso, de como o esporte ele influenciou, e o cavalo, né, influenciou a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a relevância que o cavalo tem na minha vida é algo assim extraordinário. E diferentemente enfim, da maioria dos cavaleiros que saltam hoje, pelo menos o circuito de grandes prêmios, não é? Mesmo aqui no Brasil, lá fora principalmente, mas mesmo aqui no Brasil, a grandíssima maioria são cavaleiros profissionais. Não é? Eu nunca fui um cavaleiro profissional. Na verdade, a minha profissão é outra. Não é? Eu sou empresário, enfim, e comecei muito jovem também, muito cedo, com 18 para 19 anos. Então, essa é uma parte assim, legal que eu queria transmitir para quem está nos assistindo, principalmente para a garotada aí que está fazendo escolinha, dessa importância, não é, que o cavalo trouxe para a minha vida fora da hípica, não é? Então, Paulo, se você tiver disponibilidade, o que acontece? A gente vai fazer uma live de mais ou menos 1 hora. Uhum. A gente chegando perto de 1 hora, se você puder continuar, eu encerro, a gente deixa essa live salva e a gente continua. Como eu sei que você é empresário, trabalha, essa época que a gente está tudo muito online, se não tiver essa possibilidade, a gente faz outro dia, mas eu acho que a gente pode já começar a falar sobre a questão do cavalo também. Dessa parte da importância, que eu acho que isso é importante até para quem está começando, e até para quem já tem uma vida a cavalo, saber o quanto mudou isso tudo na sua vida pessoal, profissional. A gente pode levar isso para outras experiências, né? Então vamos lá. Não, tá ótimo. Meu tempo está tranquilo, eu organizei a minha agenda para a gente bater esse papo. Talvez eu pudesse falar um pouquinho, Carol. Eu fiz algumas anotações assim, contando essa sequência, né? Essa história que começou lá atrás nas estradas do Quebra-Frasco, não é? E culminou na hípica. Na verdade, esse então foi o meu começo, foi o cavalo de ponto, como muitos outros cavaleiros, e eu, aos 8 anos, entrei de sócio para a hípica, no Rio. Não é? A gente foi mais ou menos simultâneo, quando meu pai ele se associou ao Golf Club, que o Golf Club tem uma parte hípica, não é? Imagino que a maioria conheça, mas para quem não conhece, leva o nome Golf, mas tem uma parte
que é exclusivamente hípica, com cocheiras e pistas, enfim. E eu, aos 8 anos, portanto, entrei na escolinha da hípica. Né? Eu fui aprender a montar a cavalo, apesar de já ter uma experiência, vamos dizer assim, autoempreendedora, não é? No cavalo, porque eu aprendi ali, enfim, meio que naturalmente nessa coisa de Teresópolis, mas aos 8 anos entrou, vamos dizer assim, uma disciplina, porque eu comecei a ter aulas na escolinha da hípica. Não é? Aham. E posso aqui relembrar alguns nomes que foram muito importantes desde daquele início, mas eu, de 8 a 9 anos, eu montei sem competir em nenhuma prova. Não é? Só fazendo aula. Só fazendo aulas. Não é? Tive um professor que marcou muito, e tenho certeza que alguns que aqui estão nos ouvindo também, foi o professor Patrone. Não é? O Patrone era uma figura muito, muito especial, ele falava alto, assim como o Coronel Magalhães, que eu também montei um pouco com ele me deu uma base de adestramento muito boa. O Coronel Magalhães, ele gritava muito, ele falava muito alto, no picadeiro fechado, então, da hípica, fazia um eco que aquilo explodia no clube inteiro. Mas eu fiquei esse 1 ano, de 8 aos 9, só fazendo as aulas da escolinha. E aos 9 anos eu ganhei um cavalo. Um cavalo. Foi seu primeiro cavalo? Meu primeiro cavalo. Ele se chamava Atobá. E se o Carlinhos estiver aí, ele vai lembrar o cavalo Tordilho da Zuriacabana. Ele era bem orelhudozinho assim, e tordilho. E na época era um circuito de escolinha com 12 provas. Então, eu, aos 9 anos, comecei a competir e eu fui eliminado em 11 provas, Carol. Eram 12. Ui. Eu fui eliminado em 11. E a Paulinho, como é que você lidou pessoalmente com essa grande derrota no começo? Esse foi o meu primeiro grande aprendizado, porque na época eram 3 refugos à eliminação, e o Atobá, que eu amava ele, porque era o meu cavalo, ele refugava. Então, eu não conseguia acabar nenhuma pista até a última. A última prova de escolinha daquele ano foi no Teresópolis Golf Club. Era interessante porque, exatamente, você saltava Marapendi, você saltava na hípica, você tinha até mesmo floresta, enfim, tinha um certo rodízio intraestadual ali, gravitando em torno do Rio. E a última prova de escolinha foi no Teresópolis Golf Club. E eu consegui, Carol, terminar o percurso. Eu fiz 2 refugos. E uma das cenas que eu mais me lembro sou eu sentado no colo do meu pai, depois dessa prova, e as lágrimas, né? Enfim, muito emocionado, porque eu tinha conseguido. Né? Eu tinha conseguido acabar um percurso, e aquilo, para mim, valeu como um campeonato, eu ter ganho um campeonato. Eu ter conquistado algo que parecia inatingível, não é? Porque depois de 11, né? Depois de 11 eliminações, a última prova, essa prova lá no Teresópolis Golf Club, eu consegui fazer apenas 2 refugos. Esse foi o primeiro momento, vamos dizer assim, que me marcou muito. Eu, muito jovenzinho, eu tinha 9 para 10 anos, muito pequenininho. Me marcou muito. É uma lembrança que eu trago, enfim, até hoje, muito viva dentro de mim. E aí, o que aconteceu? Bom, eu já estava ali na hípica, já tinha, né, já saltando ali um pouco mais de provas, e eu ganhei um outro cavalo, que a gente comprou no Exército, do capitão Paulo, meu xará, Paulo alguma coisa, que era um cavalinho tordilho também, que se chamava Pata Pata. Pata Pata. Falaram aqui nos comentários sobre ele. Pata Pata. E o Pata Pata, Carol, eu ganhei tudo. Eu ganhei tudo que eu podia ganhar naquela época, com 10, 11, 12 anos. Eu tive muito mais... Aí inverteu, não é? O que no primeiro ano a Atobá, né, foi ruim.
logo depois eu tive a felicidade de ter esse cavalo que me permitiu muitas classificações, muitas vitórias, num esporte em que você perde muito mais do que você ganha, não é? Sim, A claro. gente vai chegar lá nessa parte mais, vamos dizer assim, filosófica, não é? Mas é um esporte onde você perde muito mais do que ganha. E eu tive essa felicidade, essa possibilidade de montar um cavalo que me permitiu, enfim, ganhar muito. E na época, muito diferente de hoje, não é? As alturas e os ganchos e os obstáculos eram bastante diferentes, não é? Você tinha que ter... Eu vi a live do Jorge no Joãozinho outro dia, ele falava disso, tinha que ter um pouco de, assim, de coragem, de guts, né? Porque os Sim. obstáculos eram, assim, eram mais robustos, não é? As varas Era mais impressionantes, né? mais Era mais impressionantes. assustador. É, eu tenho fotos de saltando obstáculos testeira de madeira que deviam pesar, enfim, com certeza mais de 15, 16 quilos, com gancho em U, e, enfim, então, ou rolos e obstáculos de vara sextavada com gancho assim. Então, Que a é, vara não roda, né? Fica não, presa. não roda. Então, gancho de segurança não tinha nenhum, enfim, era tombo mesmo. Volta e meia isso acontecia, não é? E o pata-pata, ele me permitiu vamos dizer assim, esse segundo momento, né, ali após a escolinha, isso já era o mirim. A foto que eu mandei para vocês é uma foto do meu pai, não é, ali comigo, me Eu dando um ia te troféu. perguntar se era, porque É, eu não cheguei a conhecê-lo. ali é meu pai e eu já estou de casaca, quer dizer, então é uma foto, eu era mirim, ali, né, devia ter ali 10 para 11 anos, e foi um torneio que eu ganhei na época, Carol, também diferentemente de hoje. Eu não estou aqui dizendo com saudosismo o que é melhor, o que é nada disso, eu estou só querendo trazer para o pessoal um pouco O dessa visão da conhecimento, época. né? A gente tinha torneios, tinha muitos torneios. Tinha torneio Aspa, torneio Extra, o torneio Pão de Açúcar, famosíssimo, que teve 14, 15, 16 edições. A Luciana, enfim, depois pode confirmar isso. Então, haviam torneios no Marapendi, na Hípica, na Serra, enfim, que eram torneios onde havia também provas de categoria. Então, a gente saltava, né? Isso, enfim, foi um momento muito especial desse meu início. E o cavalo que ainda, Mirim, mudou a minha trajetória numa segunda fase, o pata-pata era bom, mas era um pouco mais limitado, foi o Moron. Não é? O Moron. O Moron. Peixotinho já faz. Isso foi Peixotinho ou É, João Araújo? Está com esse é. nome aqui. O Moron tem uma história interessante, porque, assim, você mencionou o Carlinhos, é meu amigo há 45 anos, enfim. E eu tive o primeiro concurso fora do Rio que eu saltei, foi um campeonato de mirins em 74. Eu nasci em 64, eu tinha, portanto, 10 para 11 anos. 10 anos. Exato. Eu montando pata-pata e fui em Porto Alegre. E, na época, o André Johan Peter montava o Moron. Na Hípica de Porto Alegre. O Moron era do André. Nossa! E aí, enfim, por circunstâncias, enfim, da época, eu acabei comprando o Moron e eu ganhei muita coisa com o Moron, muita. Eu fiz, vamos dizer assim, essa minha segunda metade de mirim, porque as categorias da época eram mirim até 14 anos, né, de 10 a 14, júnior 14, 18 e sênior a partir de 18. Não havia... nós não tínhamos tantas categorias como a gente tem hoje. Eram só as de base, bem de base. Exatamente. Que eu acho até uma evolução positiva do esporte. Você ter o pré-mirim, o pré-júnior, o young rider, você quebra um pouco essa barreira da régua, né? De você passar de mirim para júnior. As provas de mirim eram 1,20 m, 1,30 m. Né? A prova de júnior era 1,40 m, 1,45 m.
Era Então, muito grande os pulos, né? As eram dificuldades, os obstáculos da época era bem é, diferente de bem hoje, né? isso. E muitos até ficaram no caminho, porque realmente não tiveram esse step by step. E hoje Justamente. eu acho que é uma evolução extremamente positiva, essa com a criação de mais categorias. Né? Porque é Sim. importante haver a competição, mas é importante que você se encontre num meio, num ambiente competitivo que seja o seu ambiente. Não E é mais pra... seguro também, né, Paulinho? Você Exatamente, evitar de ter acidente, né? Essas coisas todas ficou muito mais agradável, assim, né? Uma subida exatamente. mais tranquila, a curva fica mais. Agora, deixa eu te falar, Paulinho, a gente já está em você com Mirim. Peraí, vamos voltar. Volta. Tá? Você na escolinha falou que ficou um ano fazendo aula de adestramento, certo? Uhum. O que você hoje, como cavaleiro de grande prêmio, que já foi a uma Olimpíada, saltou um Pan-Americano, vê essa importância dessa aula de adestramento na tua base de formação? Uhum. Eu acho que o adestramento ele vai te ensinar a entender o cavalo de uma maneira diferente do salto. Saltar é muito gostoso, é muito bom, mas o adestramento ele te dá uma base de sela, não é? De apoio de perna, de posição de mão, de tronco, não é? De equilíbrio, e você conseguir tirar movimentos do cavalo num trote elevado, numa partida de galope correta, ou até mesmo em mudanças de mão. Evidentemente, o adestramento que eu fiz não foi uma reprise São Jorge com mudanças de mão ao tempo, mas foi uma base muito importante. Você fazer a encurvatura da maneira certa, você manter o engajamento do cavalo, que são coisas que você vai levar para dentro da pista de Da pista. competição. Então, eu vi ao longo dessas muitas décadas muitos cavaleiros muito habilidosos com relativamente pouca base de adestramento. E vi outros que eram muito habilidosos com muita base de adestramento. E esse segundo grupo, via de regra, se sobressai ao primeiro. Porque se você tem essa base bem construída, você vai levar para a competição, para a pista de saltos, um entrosamento melhor, uma facilidade melhor de interpretar os botões ali do cavalo. A ação de perna, o toque na mão, não é? O uso da rédea direta, da rédea contrária, atrasar a perna de fora, enfim. Então, são coisas que vão te ajudar a manter o cavalo em bom ritmo de galope, um galope com o posterior entrando embaixo dele, como a gente fala, sem correr, mas um galope, enfim, aí de 350 por minuto. Na época já era um galope bem razoável. Hoje a velocidade aumentou, o tempo passou a ser um fator determinante nas competições, o que não era há 20 e poucos anos atrás. Você tinha todo o tempo do mundo para ir de um obstáculo ao outro. Hoje em dia, não. A primeira volta, se você vê nas provas mais importantes, mesmo no Brasil, a primeira volta já é muito exigente no tempo. Então, sim, 375, né? 375, exatamente. E nos grandes prêmios principais, 400. Enfim, então isso te obriga a encontrar um caminho mais curto, a fazer um projeto, um plano de percurso que vai variar de cavalo para cavalo, porque você tem cavalos. Isso é uma outra coisa que eu queria, enfim, aqui voltar, é o respeito ao cavalo, não é? Isso, perfeito. E aí, assim, antes de avançar muito, o que eu aprendi muito nessa minha base, aí na escolinha, aí na minha experiência em Teresópolis, nesse início todo que eu tive, foi ter um olhar para o cavalo, não é? Aprender a lidar com o cavalo, o trato, a alimentação, o interesse pela parte veterinária. Evidentemente, não estou falando aqui de uma veterinária sofisticada, onde você trata lesões de cavalos hoje com técnicas bem mais sofisticadas, mas você tem que entender que você está lidando com um ser vivo. Né? O cavalo não é uma bicicleta ou uma raquete de tênis, que são esportes maravilhosos, mas que se você deixar a bicicleta encostada na garagem ou a raquete no armário,
elas não vão estragar. Você Sim. vai pegar ela vai estar boa. O cavalo não. Ele precisa de um cuidado rotineiro. Isso cria um vínculo, não é? Entre o cavaleiro, a amazona, enfim, não, e o animal. Não é? O respeito, né, É Paulinho? Porque tem fundamental, dia que Carol. você não está bem, o cavalo não está bem, você saber olhar e entender que o animal, hoje ele está É, esquisito. Você só cria isso com é, convívio, com essa lida, é. com esse trato. É o interesse pela graxa no casco, você limpar a ranilha, você saber ligar um cavalo, você saber qual é a rotina de alimentação dele, você saber rasquear um cavalo, por que usar a rasqueadeira, por que a escova, você ativa, enfim, as células, você, enfim, tem todo um espaço que eu acho que é super importante a ver, e aí eu digo principalmente na base, que é de você ensinar também aí a você, Carol e o Bernardo, junto com a Bel aí que está à frente da escolinha, o Vinícius, enfim, mais em cima numa diretoria, o Antônio, não é, como presidente. Eu acho que essa parte da lida na cocheira, e não só montar o cavalo, como muitas vezes no clube acaba acontecendo, você recebe o cavalo encilhado na cerca, monta e depois vai para o quiosque tomar alguma coisa. Principalmente a base, o mais jovem, o menino, a menina que estão começando, entender esse trato, essa lida, e ganhar o respeito, não é, dos cavalos, a saber como é que é o trabalho do groom, não é, do tratador, não é, a importância do cavalo sair do box para caminhar. Ele tem uma limitação, evidentemente, de morada, não é, porque está num espaço confinado de 4x4, enfim, e o cavalo é um animal que precisa, não é, dessa mobilidade, desse trabalho constante. E então são coisas que eu acho que devem ser muito valorizadas. Aprender o encilhamento, não é? Como encilhar o Sim. cavalo, não é? Os elementos de uma cabeçada, os componentes que você acaba colocando, as proteções, por que as proteções, enfim. Então são coisas que eu estimulo aí a quem está à frente do projeto hoje a fazer, não é? Esse trabalho também, vamos dizer assim, mais da cocheira, não é? Não só ali em cima do cavalo. E você sabe, Paulinho, se você me permite, a gente tem muitos alunos de escola na IPCA hoje, né? E a gente tentou implementar, às vezes, alguma aula. Vamos montar no finalzinho para vocês aprenderem. Tem muita restrição, as pessoas não querem. Mas, em compensação, tem muitos alunos que têm o interesse. Então, eles, às vezes, chegam mais cedo da aula, procuram os tratadores ensinam. E a gente vê que, durante a aula, ele vai encilhar, vai cuidar do cavalo que ele vai montar na aula. Você vê a troca, o cavalo começa a ter uma troca de boa vontade muito maior do que aqueles que já chegam, montam, entregam o cavalo e vão embora. Então, isso realmente Bacana. acontece, né? Você sabe, a gente que é do meio, a gente sabe como você cria esse elo. É uma pena para aqueles que não gostam, mas a gente sabe que faz uma diferença enorme. Né? Mas eu acho que tem que estimular, não é? Esse outro lado que não é só subir em cima do cavalo, trotar, galopar, fazer os exercícios, os saltos e descer. Não. O respeito ao ser vivo, que um dia acorda indisposto. As éguas, elas ciclam todo mês, então, quando ela entra no período de ovulação, ela fica manhosa, vai variar de animal para animal, mas tem essa característica. O garanhão, ele produz hormônios que também afetam ali o temperamento, o comportamento dele. Enfim, então, acho que você entender o que está por trás disso, e não só o esporte como, enfim, subir numa prancha ou numa bicicleta ou algo assim, é muito relevante, porque se você pensar, Carol,
é o único esporte dentre todos no mundo onde não há uma divisão de homens e mulheres, não há um handicap para mulheres ou para mais jovens. Você entra numa pista hoje de um grande prêmio, vão ter competidores como jovens americanas muito endinheiradas, como você tem o exemplo da Gates, da Jobs, da Springsteen, enfim, que são super amazonas, algumas, enfim, montam realmente muito, muito bem, competindo contra, enfim, cavaleiros de 50, 60 anos, com holandeses de 1,90 m, 1,95 m, pesando 115, 110 quilos, e ganha quem faz o percurso zero mais rápido. Quer dizer, então, sim, o cavalo, ele equaliza, ele nivela. E se você pensar que é o único esporte dentre todos, qualquer outro, você vai, mesmo o xadrez, você vai ter um xadrezista masculino. O hipismo é o único que os gêneros, né, feminino e masculino, competindo na mesma base, com total igualdade. E é um esporte também que permite você sonhar com uma Olimpíada ou uma equipe importante, um campeonato mundial, um sul-americano, até uma idade bastante avançada. Então, quando eu digo que o melhor está por vir, eu tenho 55, espero ainda poder competir em alguma equipe relevante e trazer mais uma medalha. Essa era uma pergunta que eu tinha para fazer mais para frente. Se ainda tem algum sonho que você quer realizar ou se você já realizou todos os seus sonhos nesse esporte? Não, eu acho que aí não é só pelo esporte, é como o homem. Eu acho que o homem não pode parar de sonhar. O dia que ele parar de sonhar, ele para de viver. Não é? Então, eu estou sempre olhando para frente, criando as minhas expectativas e tentando realizar os meus sonhos. Então, sim, eu tenho ainda um sonho, vamos dizer assim, olímpico. E aí podemos entender esse olímpico de uma maneira mais abrangente. Isso pode ser uma equipe americana, uma equipe sul-americana, talvez enfim, uma Copa das Nações, enfim. Então, são... evidentemente, Carol, o hipismo hoje ele está num nível técnico diferente, bem mais evoluído. E você tem hoje no Brasil um primeiro grupo de cavaleiros, vamos dizer assim, que se destacam. Né? E são cavaleiros, via de regra, todos esses, com algumas poucas exceções aqui no Brasil, do Artemos, do Zé Roberto, enfim, que estão ainda aqui, radicados aqui, mas que são cavaleiros que têm um sistema, têm uma metodologia, um trabalho num nível assim elevadíssimo, né? E montam em competição 6, 8, 10 cavalos. Ou seja, às vezes mais até por dia, né? Por dia, às vezes mais, mas em competição, vamos dizer assim, então, são cavaleiros que estão competindo 50 semanas por ano. Só não compete... acho que até na semana do Natal tem prova, enfim. E eles são profissionais, né, Paulinho? Voltando a lembrar, diferente de você, que é um cavaleiro, vamos chamar, amador. Apesar de ter ido para uma Olimpíada, você não vive disso. Não, você tem seu trabalho, né? Eu tenho meu trabalho e eu sou um amador, sim. Alguns amigos, muito amigos meus, dizem que eu sou o maior amador do mundo. Eu não pretendo ter esse título, mas eu tenho consciência das minhas potencialidades e das minhas limitações. E mais uma vez, acho que isso tem muito a ver com o que eu aprendi nesse esporte, porque, diferentemente da maioria dos outros esportes, você perde mais do que ganha. Paulinho, travou aqui. Travou? Voltamos. Não, mas voltamos já. Voltou. Ótimo. Então, você pega um corredor, o Usain Bolt, para citar um exemplo, um Carl Lewis na época dele, ele vai entrar na pista 10 vezes e vai ganhar
10 ou 9. Não é? Aí isso, um ano, dois, três, até que vai vir um outro que vai superar ele. Mas ele, naquele momento, o Michael Phelps, naquele momento de auge dele, ele caía na piscina 50 vezes, ganhava 45. Enfim, e no Ele já hipismo, era o não. favorito, né? E o hipismo não. Exatamente. O hipismo, não. O hipismo ele tem o fator cavalo, não é que tem a sua própria dinâmica, o seu metabolismo, o seu sentimento, acorda de um jeito, do outro, tem a dor que ele não manifesta e você só vai perceber depois porque ele é bravo. O cavalo tem essa característica. Os cavalos, eles conquistaram a Península Ibérica, né? Atravessaram lá do Oriente Médio até a Península Ibérica, enfim, foram parte da história, da civilização, da humanidade, enfim. E o cavalo, ele tem essa característica. O cavalo é capaz de correr até morrer, até não aguentar mais, né? Então, são animais muito bravos, né? Muito fortes, e que merecem todo o nosso respeito e admiração por isso que eles são. Paulinho, vamos voltar para a tua parte de Mirim, então. Você Tá. em Mirim, então, com 10, 11 anos, estava com o cavalo que você comprou do André e o Rampeter. O Moron, isso. O Eu tive a Moron, primeira isso parte aí. em Mirim, o Pata-Pata, depois o Moron, e eu fui 2 vezes campeão estadual, campeão carioca, em Mirim, e fui uma vez campeão individual brasileiro de sênior em Mirim, com o Moron, e fui 2 vezes campeão por equipes. Aquela época, a prova de equipes era uma prova muito importante. Ainda é até hoje, mas a gente conseguia fazer equipes entre mirins e as categorias, enfim, sempre tiveram muitas equipes. Então, a gente teve 2 títulos de equipe em mirim, eu tive um individual. Depois isso se repetiu em júnior, a gente vai chegar lá, mas eu também fui campeão carioca 2 vezes de júnior, fui campeão por equipes 2 vezes, fui campeão individual 1 vez. Júnior, eu posso falar um pouquinho também que eu acho que é importante fazer esse registro, não é? Das pessoas que, vamos dizer assim, dos professores, dos técnicos, não é? Que mais me influenciaram, não é? E se você me permitir, Carol, falar também um pouquinho das referências que eu tinha naquela época, não é? E aí a gente Claro. pode fazer um paralelo Não, com hoje, não é? Posso só te fazer uma pergunta que o Thiago Matos perguntou aqui, e eu acho que é legal. Você é o único campeão mirim, júnior e sênior das 3 categorias do brasileiro? É verdade. Eu sou o único campeão mirim, júnior e sênior. Que bacana. E esse vamos dizer assim, é um feito, é uma realização que muito me orgulha, não é? Nossa! Eu fui campeão sênior em 1983, portanto, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, e até hoje, vamos dizer assim, esse feito, né, não foi repetido, não é? Então, isso me orgulha muito. Me orgulha muito. Mas eu tive, vamos dizer assim, como referências, não é, que eu acho legal citar no início o Patrone e o Coronel Magalhães, que me deram muita disciplina, não é? Porque a criança, né, Paulinho? A criança ela dispersa, ela tem outros interesses, enfim. Então o Patrone e o Coronel Magalhães me trouxeram muita disciplina e seriedade. Olha, Paulo, isso aqui você tem que levar a sério, não é? Isso aqui não é só diversão e prazer, claro, sempre com muito jeito, com uma forma muito adequada de fazer esse tipo de abordagem. O quão importante era levar a sério para que os resultados viessem, não é? Depois eu tive o Antônio, não é, Alegria, nosso atual presidente, né, o mestre, né, Le Maître, e o Antônio me ensinou muita coisa nessa minha formação, nessa minha base,
não é? Eu tive, alguns vão lembrar do saudoso Luiz Marcelo Pereira, não é? Que foi um craque, foi um cavaleiro extremamente habilidoso. Tinha um cavalo, Tordilho chamava Chueco Garcia, que foi um cavalo extraordinário, e o Luiz Marcelo ele me fez, ele me desafiou em vários aspectos. Eu tinha na época já o Proton, que foi o cavalo que talvez eu tenha a primeira vez passado uma paralela de 1,40 m, 1,45 m. E havia uma banqueta na época, na pista José de Verdo, uma banqueta grande, com 2 grandes degraus, né? Um platô mais baixo, a 1,10 m de altura, e um platô mais alto, a 1,50 m, mais ou menos assim. E eu me lembro que o Luiz Marcelo Pereira me fazia subir ao passo pela parte alta, com o próprio. Nossa, aquilo para mim, eu me passava um frio na espinha só de pensar que eu ia fazer aquilo. E depois eu fui vendo não, que eu podia ir e indicando para ele, para o Proton, como fazer. Ele ia lá e fazia perfeito. Então, o Luiz Marcelo ele me levou para um estágio, vamos dizer assim, muito muito competitivo, né? O Luiz Marcelo ele tinha essa característica de ser muito competitivo e ele trouxe isso para mim. Depois eu tive o Hélio, não é? O Hélio Pessoa que Hélio Alves. Hélio Pessoa, desculpa. Hélio Pessoa, Grande mestre. que me ensinou a tese do contrafoulé, né? Que a tese é basicamente o seguinte: il faut avancer, a galopa. Galopa. Quando você não está vendo, você galopa e enfrenta o obstáculo, que a distância vai aparecer. Né? Não evita o obstáculo. Não evita. Você vai. Vai, enfrenta o obstáculo. E o Hélio, tecnicamente, foi uma referência para mim extraordinária. Evidentemente, eu tenho que falar o nome do Neco, não é? Do Nelson Claro. Pessoa, e aí trazer uma historinha que foi muito legal, foi muito marcante para mim. Foi minha primeira ida à Europa. Foi em 70... Quando foi isso, Paulinho? Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos, isso foi em 1976. E foi um período de julho, um período de férias aqui escolares. Nossa! Pedrinho Figueira, o Carlinhos, o Peixotinho, o Guga e tinha mais um, era Carlinhos. Carlinhos, me ajuda aí. Quais Carlinhos, Guga, eu. E a gente ficou um mês lá praticamente com o Neco em Chantilly, não é? E viajamos ali um pouquinho com ele. E foi naquela época que eu vi a primeira vez o Safir. Eu vi o Neco montando o Safir. E vi o Neco montando o Safir em La Baule, no derby de La Baule. E eu ficava impressionado com aquilo. Né? Daquilo era assim, era um Olimpo para nós, não é? E a gente ali com 12 anos, foi na época das Olimpíadas de Montreal, e o Neco era patrocinado pela Moet e Chandon, pela Champagne, Moet e Chandon. E ele morava em Chantilly, perto de Paris, ali, enfim, Chantilly, é uma casa de 3 anos, aquela casa típica de meio subúrbio interior da França. E tinha embaixo, no sótão, tinham caixas de Moet Chandon. E eu me lembro que a gente assistia às Olimpíadas comendo pipoca e tomando golinhos de vez em quando de Moet Chandon. É muito mais pela diversão e pela brincadeira, mas foi uma experiência muito gostosa. Conheci Rodrigo, não é? Naquela época, o Rodrigo tinha um pônei que derrubava todo mundo lá na casa do Neco. O pônei era uma peste, derrubava todo mundo. E a gente caía na urtiga, porque a gente rodava na guia o pôneizinho e era um local meio rústico e tinha muitas plantas dessa urtiga.
Então, quem caía do pônei saía coçando a perna, a bunda, as costas, enfim. E eu me lembro muito do Rodrigo naquela época, ele pequenininho, ele muito menor do que a gente, né? Enfim, então ele tinha medo de montar De cair da ortiga. Nossa, exatamente. E o Neco naquela época já, enfim, absolutamente consagrado, né? Como um dos principais cavaleiros do mundo, não é? Enfim, com uma história já de inúmeros grandes prêmios e conquistas, que depois ele evidentemente seguiu por muitos e muitos anos, nos dando vários exemplos da sua maestria, da sua habilidade. Não é? E o Neco, ele tinha e tem até hoje algo que é muito marcante para mim também e muito característico do Neco. É uma escola que te dá uma base muito, muito, muito bem fundamentada. Quer dizer, o Neco, ele, se é que eu posso colocar dessa forma, ele procura fazer um sistema onde, antes de tudo, ele respeita o cavalo, ele entende qual é o propósito para aquele cavalo e aquele cavaleiro. Está iniciando, está fazendo competição na altura de 1,20 ou de 1,40, ou vai no... Enfim, tem um propósito de trabalho. Tem um planejamento. Exatamente. Né? E ele trabalha muito no fundamento, né? É a questão do fundamento. Perfeito. Fundamento. Então, o Neco foi muito marcante e é até hoje, na minha vida, com essa parte dos fundamentos. Né? E o Neco me fez acreditar ser possível. Aí já um pouquinho mais na frente, né, nas minhas experiências já competindo na Europa e no próprio Pan-Americano e na Olimpíada, enfim. Então o Neco ele teve uma influência muito grande na minha vida, mostrando que sim, é possível, você pode. E, mais uma vez, muita disciplina. O Carlinhos está aí, ele vai lembrar. A gente, o Neco... Como a gente era moleque, a gente atazanava o Neco e a vida dele o tempo todo. Você imagina. Vocês não deviam ser fáceis, né? Essa turminha. Moleque, 12 anos, naquela fase, né, de, enfim, garoto. E o Neco, ele cansava a gente como? Ele falava assim, agora pega aquele muro ali e muda de lugar. Aí a gente lá carregava o muro peça a peça, cacheta a cacheta, mudava de lugar, acabava de mudar, ele mandava fazer, vai para outro, enfim. Esperto! Exatamente. Gostei da tática dele. Exatamente. O Neco, ele tinha essas táticas e eu me lembro também dessa cena em Chantilly, tinha uma raia grande de grama, grande, muito grande. E tinha um cavalo que o Neco queria que ele, enfim, se desgastasse, que ele precisava galopar muito. Aí o Neco falou assim, Paulo, vai lá 10 vezes, vai até o final 10 vezes. Aí eu contei 1, 2. Ele falou, não, isso é 1, 2, 3. Eu cheguei a ficar com pena do cavalo, coitado. E tome de galope, enfim. Então foram ensinamentos que ficaram enraizados em mim e quem viveu aquela época comigo, muito, muito sólidos, não é? Muito sólidos. Em nenhum momento eu vi nem o Neco, nem nenhum desses cavaleiros que eu falei fazendo qualquer tipo de maldade com o cavalo, de usar de artifícios, enfim, que não fossem ali dentro da regra do jogo e principalmente do respeito ao cavalo. É um animal. Não é? Eu queria falar também aqui um pouquinho... Aí, Carol, vou meio assim, a ordem, você vai ajustando aí, mas como pessoas importantes... Deixa eu te falar, Paulinho. A gente está com 10 minutos para fechar 1 hora. Deixa eu te propor o seguinte, quero até ver o que o pessoal acha. Da gente encerrar a live agora, eu recomeço ela 2, 3 segundinhos depois, e aí a gente já entra dessa tua história, pode ser? Tá bom, aí a gente vai nessa segunda fase. Se começar a história para parar, vai cortar no meio do caminho. Tá bom? Gente, vocês ficam com a gente.
Eu saio e volto. Não, eu vou fechar, eu vou te tirar, eu vou fechar, vou começar de novo e vou te convidar como a gente fez no começo. Tá bom. Tá bom, gente? Vocês ficam com a gente aí que a gente vai voltar com mais Paulo Stuart. Tá bom? Valeu. Já já a gente está de volta. Beijo, gente.